Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à minha proposta de discorrer e explanar o pensamento de alguns doutrinadores muito cobrados em concurso público e também muito estudados em nosso direito constitucional, na nossa teoria constitucional, hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque nos dois vídeos anteriores eu falei sobre a doutrina de Dworkin e a doutrina de Habermas. Hoje não, eu vou falar sobre o conceito jurídico de pluralismo democrático constitucional, abordando o pensamento de vários doutrinadores, de vários teóricos do direito em relação a esse conceito. Então, o que seria esse pluralismo jurídico constitucional? Nada mais é do que abarcar a diversidade de ideias, a diversidade de pensamento, a diversidade de direito das pessoas, abarcando não só o interesse e o direito das maiorias, naquele conceito clássico de democracia, onde a democracia é a vontade da maioria. Não é só isso, deve abarcar o direito das minorias também, como, por exemplo, as pessoas portadoras de necessidade especial, os homossexuais, os negros, índios e tantas outras minorias que nós temos no nosso Brasil. Assim, o Brasil ele é o exemplo maior de Estado plural, de Estado que converge o interesse e a ideia de todos. Claro que esse conceito ele ainda não se tornou efetivo, não se tornou tão concreto como deveria ser. Mas, como a nossa democracia é jovem, agora dia 5 de outubro de 2018, a nossa Constituição ela fez 30 anos de idade, então, a partir deste marco constitucional, nós podemos dizer que a nossa democracia ainda ela está em processo de desenvolvimento. Está indo muito bem, a meu ver. Mas voltando agora ao conceito que eu me propus a explicar, o pluralismo jurídico ele é explicado de várias formas por diversos autores. O primeiro que eu tentarei sintetizar a ideia é de Peter Harbely. O que ele diz, esse doutrinador? Ele fala que a Constituição ela deve ser vista como um estatuto cultural, como um estatuto de convergência das ideias, dos interesses, dos direitos de todos, para que o diverso também se torne democrático. E dentro dessa perspectiva, ele dá um conceito de Constituição aberta à interpretação de todos os sujeitos que compõem o Estado, onde a Constituição ela deve ser vista como um amálgama, como um elo de ligação da sociedade. Então, a Constituição, nesse sentido, ela funda o Estado e ela reproduz esse Estado democrático, ou seja, ela serve como uma armadura para esse Estado. Dentro dessa perspectiva, nós temos ainda o conceito dado por Gustavo Zagrebelsky em seu livro El Derecho Dúctil. O que é esse direito dúctil? Esse direito mais afável, mais harmônico, mais atenuado, onde, fazendo uma correlação, ele não diz, mas fazendo uma correlação entre os soft laws, ou seja, aquele direito mais brando. Mas não é isso, eu só quis fazer uma correlação, mas não é isso que ele diz. Ou seja, que a Constituição ela deve ser vista como um caldo fluido de valores, em que esse caldo fluido ele vai ser como um rio em que vai abordar o direito da diversidade, o direito das minorias,
então se tornando um Estado cada vez mais plural e um Estado cada vez mais democrático nesse sentido. Outro doutrinador que fala é um constitucionalista argentino, o Roberto Gargarella, quando ele diz que esse conceito de pluralidade, de Estado plural, pluralidade democrática, ele está aliado também à democracia contramajoritária. E o que seria essa democracia contramajoritária? Nada mais é do que o que eu falei anteriormente, tentar harmonizar o direito das maiorias com os direitos e interesses das minorias. Um exemplo maior desse direito contramajoritário, desse Estado contramajoritário, dessa democracia contramajoritária, é as decisões do nosso STF, do nosso Supremo Tribunal Federal, quando eles, por exemplo, nas ações afirmativas com relação a cotas raciais, a cotas para pessoas com deficiência física ou portadoras de necessidades especiais, cotas também muitas vezes para pessoas necessitadas, pessoas que têm um poder econômico menor. Então, nesse sentido, é como se fosse um marco de inclusão de pessoas que estão excluídas da sociedade, ou seja, abarcando essa teoria de democracia pluralista. Então, esse conceito de pluralismo, ele abrange o jurídico, o político, o constitucional. Então, nós podemos elencar e classificar o nosso Estado como plural, o nosso direito constitucional como plural, a nossa Constituição. Lembrando que a nossa Constituição, ela pode ser classificada como multifacetária, porque ela abrange conceitos e direitos de uma forma diversa, ou seja, ela é uma Constituição democrática, ela é uma Constituição plural, ela é uma Constituição, relembrando o conceito dado por Junger Habermas, é uma Constituição deliberativa, e assim sucessivamente eu posso aqui ficar classificando-a de uma forma bem numerosa. Mas só para vocês entenderem a relação entre esse conceito de direito plural, de direito e de Constituição plural, com o conceito dado pelo pluralismo jurídico e pelo pluralismo constitucional. Era isso mais ou menos que eu tinha para falar, pessoal. Um forte abraço a todos, até a próxima.